Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Paulo Petronilho, que está falando de Brasília. É um prazer recebê-lo aqui. Ele tem uma obra sobre Guimarães Rosa e Gilles Deleuze, que a gente vai conhecer aqui também, como que é essa relação que ele estabelece. Prazer recebê-lo, professor. Eu vou pedir para você contar um pouco aí da sua trajetória, né, brevemente, para a gente começar a conversa, como é que você chegou nesses temas de interesse, né, também na filosofia. E bom dia, professor. Tudo bom? Olá, Caio. Obrigado pela confiança, pela generosidade, pelo gesto, né? Por me permitir estar aqui e falar um pouco da minha pesquisa, das minhas questões. Bom, eu tive uma jornada acadêmica bem tumultuada, bem turbulenta. Eu, paralelamente, estudava filosofia e letras, né? Sempre falava que eu queria ser da comunicação, né? Eu queria alguma coisa, sempre fui um cara muito falante e achei no curso de letras e filosofia assim, uma possibilidade de diálogo muito fecundo. Então, na época, eu fazia letras, estudava filosofia ao mesmo tempo, e era muito interessante, porque essas discussões elas vinham muito próximas na minha cabeça. Então, por exemplo, de manhã eu estudava lá a República de Platão na filosofia, à tarde, por exemplo, eu estudava na letra a concepção de poesia em Platão, a expulsão dos poetas no 10º livro da República, né? Depois estudava a metafísica de Aristóteles na filosofia, chegava à tarde nas letras, estudava a poética clássica de Aristóteles. Então eu vi que essas formações elas vinham se complementando na minha vida e de tal maneira que eu não larguei mais essa discussão entre literatura e filosofia. Aí eu fui para Florianópolis, fiz na UFSC, o mestrado em literatura, numa linha de pesquisa que era literatura e filosofia, e na mesma época, com medo de não passar no mestrado, eu tentei um processo seletivo na Faculdade de Educação da mesma UFSC, numa linha que era filosofia e educação. Eu montei uma proposta sobre Nietzsche e educação, jovem Nietzsche e educação, e fui aprovado nos 2 programas. Então, até aí, a minha jornada ela veio duplicada, né? Então, eu fiz letras e filosofia, depois fiz os 2 mestrados ao mesmo tempo. Um na literatura, que virou esse livro, Gilles Deleuze e as Dobras do Sertão, e o outro é sobre Nietzsche e educação, que virou um livro também, que na época a professora Rosa Maria Dias da UERJ estava na banca. Ela, não, isso tem que virar livro, virou. O livro se chama Pedagogia Trágica, um pensar humano demasiado humano na educação. Então, desse movimento todo, eu fui para Porto Alegre fazer meu doutorado em 2005 e defendi a tese, já eu mudei de rumo, bem de rumo mesmo, sobre candomblé, porque é importante eu dizer aqui que eu tenho uma iniciação também no terreiro, e resolvi retomar essa questão. Né? O doutorado virou tanto que quando eu tentei um concurso, uma vez numa universidade, e nós tínhamos que defender um memorial, e eu até coloquei, o meu sertão vira terreiro, né? A minha travessia virou uma encruzilhada. Então, eu mostrei como é que foi esse corte, como é que foi essa ruptura na minha formação e essa mudança de pensamento, que é, inclusive, que eu estou fazendo um outro livro hoje, que se chama Filosofia na Encruzilhada. Lugar de fala, lugar de escuta e performance. Está saindo aí logo depois da pandemia, estou aproveitando esse momento para escrever sobre isso, que é uma tentativa de enegrecer um pouco mais a filosofia e trazer mais esse Paulo do terreiro, esse Paulo que pensa a partir desse chão de encruzilhada afrodiaspórica e tentar enegrecer um pouco a própria filosofia, né? E pensar outros dispositivos, outras formas de pensar a própria filosofia. Então, quer dizer, é como dizia o próprio Deleuze, né? Todo pensador passa por crises e abalos. Então, assim como alguns filósofos têm suas fases, eu também não estou fora disso. Então, tem um Paulo aí que poucos conhecem, que é um Paulo leitor de Guimarães Rosa, que é um Paulo cravado na literatura. Tem um Paulo também cravado aí nessas encruzilhadas, que trabalha também uma outra questão, que é a questão étnico-racial, que hoje está voltado também, principalmente
principalmente quando eu comecei a orientar dissertações nas performances, nas artes cênicas, né? Eu comecei a trabalhar mais essas questões. Então, hoje eu estou bem mais voltado para essas questões do feminismo, especificamente o feminismo negro, né? A tradição aí de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, né? Abel Hooks, né, Audre Lorde. Então, eu tenho estudado um pouco essas mulheres, né, tenho me entregado um pouco à escuta delas, sobretudo as mulheres pretas, né, para tentar empretecer mais, enegrecer mais, pegando aqui uma expressão da Sueli Carneiro, quando ela fala da importância de enegrecer o feminismo, enegrecer também os espaços, a cultura e, por que não, a própria filosofia, né? Então, eu tenho, hoje em dia, buscado também pensar a partir daí. Então, o meu recorte, eu tentei aqui vários títulos para essa nossa conversa, eu tentei pensar Guimarães Rosa, o escritor nômade, eu tentei pensar a narrativa rizomática do sertão, eu tentei pensar um Riobaldo filósofo, né, o pensamento do avesso de Guimarães Rosa, mas aí eu tentei relaxar um pouco e falar assim, olha, eu tenho me envolvido com filosofia e literatura e só o tempo mesmo para nos ensinar isso. Eu acho que eu cheguei até a sufocar, inclusive, alguns orientandos meus, porque alguns perguntam onde é que começa o Paulo crítico, Paulo poeta, e onde começa o Paulo filósofo. Quer dizer, acho que não tem esse lugar. Acho que a minha travessia, esse Paulo ele foi se construindo nessa travessia, né, nesse chão de encruzilhadas que é o próprio pensamento, né? Então, não tem esse lugar certo, acho que é esse entre-lugar. Eu acho que eu fui me permitindo ser afetado por essas narrativas e, ao mesmo tempo, fui tentando buscar essas possíveis zonas de vizinhanças e indiscernibilidades com o pensamento, né? Então, Guimarães Rosa foi o escritor que me afetou profundamente nessa época, e quando eu mudei para o Sul, então, nessa época eu estava naquela onda de estudar, quando eu ainda fazia mestrado, acho que é bom eu dizer isso faz parte do processo de construção do pesquisador, eu mostrar esse chão que foi se formando, e teorias que eu tive que largar, porque não estavam dando conta de me responder determinadas questões, né? Sobretudo um filósofo que eu li muito na época foi Heidegger. Eu comecei lendo Heidegger com o professor Jordino Marx na UFG, depois eu fui para a UFSC, comecei a estudar com a Cláudia Drucker, o professor Ebeste, né? Eu estava ali na turma do Felipe Belintani Ribeiro, né? E o Donaldo Schuller lá na URGS, o professor Nildo Stein, que trabalhava também, né? A Catherine Rosenfield, que analisava Guimarães Rosa pelo viés ontológico. Então, era uma turma muito bacana. E, na época, eu gostava muito do Heidegger, sobretudo o Heidegger tardio, né? Que é esse Heidegger aí de passagem para o poético, pegando uma expressão que nem minha é, do professor Benedito Nunes. Então, eu estava muito nessa onda da ontologia, do aspecto ontológico do sertão. Tanto que a minha primeira escrita foi Riobaldo, um ente entre o ser e o não ser. Então, eu estava tentando experimentar o Rosa por esse viés, e às vezes, hoje eu vejo, poxa, como eu heideggerianizei demais o Rosa. E hoje eu tento tomar muito cuidado, mas depois eu tento relaxar e penso, a gente vai sempre Foucaultianizar alguém, ou heideggerianizar alguém, a gente vai né, Baktianizar alguém, quer dizer, ver a força dessa narrativa, né? E perceber que o sertão tem uma força, que a narrativa do Guimarães Rosa tem uma potência, não preciso pegar nas mãos de tais filósofos, nem para legitimar e nem para mostrar essa potência, mas a gente sabe que a gente está na academia, né? E a gente lida com conceitos, e então eu vivo de um lado um Paulo filósofo que é rigoroso com o conceito, eu preciso pensar conceitualmente, né? E por um outro lado, esse Paulo que é crítico, mas que eu também quero entregar a essa escuta sonora, plástica, da narrativa, da poesia, e
e perceber o que há de forte, de belo, encantador, que é o que realmente importa e que, de fato, me força a pensar. Né? Então, até hoje, eu tenho preços a pagar e sei disso, entrei numa jangada de medusa, mas eu acho que o débito vai sempre existir, seja por parte de quem fica na crítica e dispensa o conceito, porque a gente vai falar, poxa, e a questão epistemológica? E a questão conceitual? Né? Onde é que está aí? Né? Mas aí hoje eu tento relaxar um pouco mais e tentar perceber a literatura pela própria literatura, né? Embora eu saiba que essas filosofias, elas estão em mim, estão impregnadas em mim, e é impossível olhar uma narrativa sem essas filosofias, né? Quando eu olho, mas eu tento, no máximo, não buscar um Deleuze no Guimarães Rosa, eu tento não buscar um Heidegger, eu tento desnudar, né? Ou, como diria o próprio Heidegger, desvelar a própria poesia, né? Para que eu possa como dizia o próprio Deleuze, um pouco de possível, senão me sufoco, né? Para que eu não possa ser sufocado por essas epistemes que estão aí. Bom, então, essa escrita eu limpei, foi ótimo, meu contato com Deleuze foi já na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu já estava ali com o pessoal do Tomás Tadeu da Silva, que traduzia Spinoza, que estudava identidade, diferença, traduzia Stuart Hall, o Alfredo Veiga Neto estudava Foucault, a Sandra Mara Corazza, do grupo do Tomás, também com Deleuze, o pensamento da diferença e educação. Meu doutorado foi em educação, que virou um livro chamado Performances na Encruzilhada, Estética e Aprendizagem no Candomblé. Né? E nessa época que eu estudava Deleuze, eu resolvi rever essa dissertação minha sobre Heidegger e tentei pensar, porque eu estudava o conceito de rizoma, a noção de devir, a noção de desterritorialização, a noção de literatura menor, e eu via que essas questões, esses conceitos, me davam força para eu pensar, inclusive, a máquina literária, que é o Grande Sertão Veredas. E daí, eu revisitando essa escrita, eu acho importante a gente largar as mãos de certos pensadores e falar, olha, não me ajuda mais. Então, foi importante que eu fui me limpando um pouco desse círculo hermenêutico, dessa gramática fática do Dasein, né, do Seiraí, que estava todo afetado em mim, e comecei a pensar esse chão da imanência, e a coisa foi se fazendo nessa própria travessia. Então, aí eu já entro no próprio Rosa, né, quando o próprio Riobaldo, que é o personagem mor do Grande Sertão Veredas, que é uma literatura de 1956, embora o Rosa tenha estreado 10 anos antes, em 46, com os Contos de Sagarana, é em 56 que surge essa espantosa obra que é o Grande Sertão Veredas, né? E aí a próprio Riobaldo, que ele só já foi meu mestrado, porque não precisa de mais nada, porque ele, o fio condutor de toda a narrativa, mas não é um personagem qualquer, ele é um personagem dotado de toda uma complexidade, né? E a complexidade aqui no sentido forte da palavra, né? De complexos, é aquilo que liga, é aquilo que junta, e uma coisa está sempre ligado, conectado à outra. Eu tentei, então, escutar o sertão. Eu tentei, então, ler o sertão, ler com os ouvidos, ler com os olhos, ler com a boca, ler com todos os sentidos. Porque o sertão, ele é, a narrativa de Guimarães Rosa, é uma narrativa construída na oralidade. Então, em vários momentos, eu andava pela casa, eu lia em voz alta, porque eu acho que o Guimarães Rosa, ele tem aí um compromisso que até então os escritores que vinham antes dele não tinham, de fato, né? Um compromisso com a língua, um compromisso com a linguagem. É claro que se a gente pega aí Clarice Lispector, que estreou em 44 com Perto do Coração Selvagem, ela tem aí uma escrita que também é metafísica, que é uma escrita que trabalha até certo ponto com a linguagem. O Graciliano Ramos com Vidas Secas, né? É uma outra perspectiva, mas eu não entro nessa onda,
até mesmo porque o sertão de Guimarães Rosa fala outros signos, fala outras linguagens, né? O próprio Guimarães Rosa, no Congresso Latino-Americano, em Gênova, em 65, ele diz: o meu sertão tem muito mais a ver com Fausto de Goethe. Ele diz: amo Goethe, amo Thomas Mann, amo Freud. Então, Guimarães Rosa tem uma outra pegada, por isso eu tenho experimentado tanto com Heidegger essa preocupação com a transcendência, essa preocupação com a metafísica, né? E, sobretudo, com a linguagem, né? O próprio Heidegger dizia, né? A linguagem é a morada do ser. Os filósofos e os poetas são os guardas dessa habitação. O Heidegger, ele de Hölderlin, né? Enfim. Então, eu comecei a pensar esse sertão e comecei a estudar mais e me entregar mais à escuta. Então, Guimarães Rosa, ele cria aí no sertão, e o próprio Riobaldo, ele começa, né? Começa o sertão com um traço, né? Com um signo matemático e termina com o infinito. Então, ele começa dizendo no nada, né? Como se respondesse a alguém alguma coisa. O que foi? Não é nada, no nada, né? E ele diz, no nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga, de homem, não. Deus esteja. Causa de um bezerro, erroso, cara de nem ser, cara de cão, e que determinaram era o dele. Então, quer dizer, ele desde o começo, ele começa a colocar a linguagem em desequilíbrio. Tiros que o senhor ouviu foram de briga, de homem. Não, peraí, foram de homem ou não foram de homem? Ele já começa a brincar, né? A embaralhar, a mexer. E com esse embaralhar, ele cria uma fisionomia do demo, né? Cara de cão, cara de gato, que determinaram era o demo. Aí ele continua dizendo, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Viver é ou não é muito perigoso? Então, ele cria um personagem, um Riobaldo, e ele é apaixonado por essa metáfora do rio, né? O rio como leito do contínuo, né? Tanto que ele fala que ama os grandes rios, né? O rio se conjuga com eternidade. Então, ele cria o Riobaldo, terceira margem do rio, que eu acho um conto fascinante, um dos mais estudados na literatura, né? Eu acho que ali tem uma porta, né? Chaves várias de interpretações. Aliás, a narrativa de Guimarães Rosa, por isso que tem uma fortuna crítica, né? A crítica especializada. É um escritor que, como dizia o próprio Antônio Cândido, tem um ensaio antigo dele, que ele começa o ensaio dizendo assim: na extraordinária obra-prima, que é o Grande Sertão Veredas, tem de tudo para quem souber ler. Nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado, e cada um pode abordar de acordo com o seu ofício. Então, pronto. Então, tem de tudo. Então, ali um antropólogo vai e acha um sociólogo, né? Um linguista, um geógrafo. Tem até uma tese do Alan Vigiano, que fala sobre geografia, toponímia, espaço no Grande Sertão, o que é ficção, o que é verdade, o que é ficção no Grande Sertão Veredas, quer dizer, é recheada de vários caminhos, né? Então, é uma narrativa carregada de um espírito estranhamente mítico e místico, que oscila entre as forças de Deus e do diabo. Então, Guimarães Rosa, ele cria um sertão, que aí o Cândido vai dizer, o sertão é o mundo, né? O sertão é o próprio mundo. E o próprio Riobaldo vai dizer, o senhor sabe onde é o sertão? Começo dele, beira dele, meio dele, tudo sai do escuro, são dos ocultos caminhos. Essa expressão, para mim, ela é extremamente relevante e potente, porque ele coloca em xeque o que ele chama de megera cartesiana, né? Ou seja, não existe mais sujeito, não existe mais objeto. Guimarães Rosa nos envolve num processo de criação ao colocar a própria língua em devir. Não é à toa que o próprio Riobaldo diz, mire e veja,
O mais importante e bonito no mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas, mas que elas afinam e desafinam verdade maior. Ou seja, a verdade maior na ótica riobaldiana ou rosiana é que nós não estamos prontos, não estamos acabados, mas que o sertão está sempre se fazendo e se refazendo na travessia da própria vida. E isso porque Guimarães Rosa tem como aliada a própria linguagem. Tanto que, nesse Congresso Latino-Americano, em 65, a Gutten Lawrence, ele diz: quem não fizer do idioma o espelho da sua personalidade, não sobrevive. A linguagem e a vida, diz Rosa, é uma coisa só. E ele diz ainda: eu e a língua somos um casal de amantes que juntos procriam-se apaixonadamente. Eu acho isso esplendoroso. Isso me coloca numa zona de vizinhança muito próxima a Deleuze, sobretudo Crítica e Clínica, que foi traduzido pelo Peter Paul Pelbart. Ele diz o seguinte, Deleuze diz: escrever é caso de devir. Ao escrever, estamos no devir criança, no devir mulher, no devir animal, no devir vegetal, até um devir imperceptível. Quantos devires povoam essa narrativa? É uma pergunta deleuziana. Então é importante, quando você está tomado por uma aura filosófica, saber fazer a pergunta, aprender a se situar no plano de pensamento, nesse plano, criar esse plano de imanência, diria Deleuze. Que se eu pergunto, né, alguém perguntou na minha defesa de mestrado, qual o estatuto ontológico do sertão? Quer dizer, já era uma pergunta que já me levava a uma certa linha de pensamento. Mas se eu estou fazendo uma pergunta deleuziana, muda tudo. Muda todo o jogo. Muda a maneira de experimentar o pensamento. Muda a maneira de se fazer uso do pensamento. É o que Deleuze vai dizer. Porque muito mais que o pensamento, é aquilo que dá o que pensar. Né? Tem um livro do Deleuze, que é Proust e os Signos, que foi um livro que me afetou muito na época, que foi traduzido pelo Antônio Carlos Piquet e pelo Roberto Machado. Deleuze diz muito isso, que aprender está diretamente relacionado aos signos. Não se pensa, não se age. Emitimos signos a serem decifrados, a serem interpretados. Vai dizer Deleuze, traduzir, decifrar, desenvolver são as formas da criação pura. É a gênese do ato de pensar no próprio pensamento. Então, o sertão é uma forma de pensamento. Por isso que Riobaldo diz que o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Então, pensar tem a ver com uma força, tem a ver com uma potência, tem a ver com isso que vem de fora e rouba a paz e provoca um abalo, uma espécie de exaltação nervosa. Então é como se esse tiro, que o próprio Jagunço diz, tiros que o senhor ouviu, fosse uma espécie de pá, pensa, decifra. Remexam-se vivos nessas veredas do pensamento. Então é preciso aprender a fazer uso do pensamento. Por isso que Riobaldo diz, pensar eu não pensava, dobrava o pensamento para fora e para dentro. Daí surge meu livro sobre a dobra. É um fora mais dentro que o próprio dentro. Não existe o interior e o exterior como se o mundo fosse pensado de forma binária. Não. É um pensamento que duplica uma outra coisa, que gera uma outra coisa ao infinito. É preciso pensar na ponta do pensamento. Então não dá para ser um leitor apressado de Guimarães Rosa. Né? É preciso ler com calma. O próprio conto, o Burrinho Pedrez, ele mostra a cena em que o burrinho, em semissono, né? Ele está lá e uma baba começa a cair no canto da boca. Acho que isso é muito bem Guimarães Rosa. Esse fluxo de baba para mostrar que é preciso fazer uma leitura demorada, é ler, ruminar, como um boi, né? Até essa baba cair no canto da boca. Eu acho que Guimarães Rosa ele exige um leitor atencioso, demorado. Imagine, uma literatura de basicamente 600 páginas, como Grande Sertão Veredas, é preciso ser esse ruminador de ideias,
né? É preciso levar em consideração o ato de criação, que é a própria linguagem, né? Eu acho que é esse Guimarães Rosa que é lido, né? E ao mesmo tempo analisado pela crítica, e muitos, inclusive, leitores apressados que vão colocando Guimarães Rosa ao lado de algum regionalista, e isso não é legal, porque eu acho que tem ali o jogo entre o particular e o universal, sim, tem ali algo de regional, mas a sua máxima está justamente quando ele sai da experiência singular de Riobaldo e atinge o ápice do universal. Tanto que ele fala, o diabo está na rua, no meio do redemoinho, mas ele também vive dentro do homem, são os crespos do homem, é o homem arruinado ou é o homem do avesso. Tanto quando a gente não está bem, ela mexe comigo, não, estou virado de ar. Quer dizer, por que ele repete tanto a palavra homem? Ele já disse, a minha questão é o homem, né? Então, ele lida com questões universais, né? Quando alguns críticos falaram que Riobaldo era um Fausto de Goethe, por essa questão do pacto com o diabo e tudo mais, falavam, não, Riobaldo é mundano demais para ser místico, e místico demais para ser Fausto, e que Riobaldo é o Brasil. Achei essa declaração de Guimarães Rosa extremamente importante e que abre outras frentes de interpretação, quando ele fala que Riobaldo é o Brasil, é evidente que tem críticas aí que analisam o Riobaldo por esse viés, né, de Gilberto Freire, pega aí Caio Prado, Paulo Prado, o Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, a raiz do Brasil, tenta compreender os vários Brasis no próprio Brasil, e entender Riobaldo como o próprio Brasil, né? Então, a construção do próprio Brasil, né? O próprio Riobaldo diz, bebo água de todo o rio. Ele é um narrador, ele é um personagem extremamente intelectual, tanto que ele teve mestre Lucas, foi professor de Zé Bebelo, né? Riobaldo, ele diz, sou só um sertanejo, e nessas altas ideias navego mal. Inveja minha é de uns conforme o senhor, com tanta leitura e suma doutoração. Apanhei de palmatória, aprendi regra de 3, gosto muito de moral, raciocinar, aconselhar para o caminho do justo. Viver é ou não é muito perigoso? Então ele especula a ideia. Ele fala assim, gosto de especular ideia, viver é ou não é? Então isso é bem rosiano, ele questiona, ele não quer responder. Ele quer fazer uso do pensamento, ele nos força a pensar, ele faz do pensamento uma força. E com isso, vai arrastando o pensamento para fora dos sulcos costumeiros da linguagem e vai nos levando ao delírio. Deleuze vai dizer em Crítica e Clínica, literatura é delírio. Mas não um delírio que diz respeito a pai e mãe, vai dizer Deleuze. Não há delírio que não passe pelos povos, pelas raças e pelas tribos. Então, você entra numa fantasiação, num certo delírio, você não sabe se o sertão é a gente, se a metade é o outro e se a outra metade é ninguém. É como se Riobaldo ele viesse assim, territorializando, desterritorializando e reterritorializando. Acho que essa trilogia é importante. É a desterritorialização, desterritorializa a própria língua, porque ele cria uma língua dentro da sua própria língua, daí ele é uma espécie de gago da sua própria língua, pegando uma expressão do Deleuze, que chama a gagueira da linguagem. Rosa é um gago da sua própria língua. E o que significa isso, gaguejar a sua própria língua? Significa colocar a sua língua em movimento, a sua língua em devir. Significa fazer da sua língua uma espécie de segunda língua. Diz Deleuze, leitor de Proust, os grandes escritores são escritores, ele diz assim, os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira. E é isso, Guimarães Rosa, ele é um estrangeiro da sua própria língua. Ele coloca a sua língua em devir. E é importante dizer aqui o que é o devir. Deleuze tem um momento que ele diz isso com propriedade, que o Deleuze o devir não é o mero vir a ser do Heráclito, né? Mas que devir, ele vai dizer, devir é não imitar, é não fazer como. Devir é criar. E para criar você precisa quebrar esse espelho da representação e fazer
uma vida nova. E Deleuze chama de inventar um povo que ainda falta. Acho que Guimarães Rosa fez isso. Ele inventou um povo que ainda falta. Quando colocou a língua em movimento, quando quebrou a espelharia da noção de sertão enquanto local, enquanto região, né, enquanto exótico, enquanto descrição densa, que já vinha lá de Visconde Tuné, Inocência, o sertanejo José de Alencar, né, perpassa aí, né, que lá nos contos gauchescos de Simões Lopes Neto, a figura do Pampa, né, tem aí Euclides da Cunha, O Homem, a Luta e a Terra, o Graciliano Ramos, na década de 30, que foi uma tentativa de dar um desenho, um contorno à identidade do povo brasileiro, que Renato Ortiz chamou de cultura brasileira e identidade nacional. Mas não é por aí que eu leio. Tá? Até mesmo porque se Antônio Cândido diz que tem de tudo para quem souber ler, cada um deve ler de acordo com o seu ofício. O meu ofício é a filosofia, mas eu também tenho um compromisso com a literatura. Né? Então, eu acho isso extremamente importante dizer que Guimarães Rosa, então, ele rompe, né? Ele rompe com essa noção, está interessado, sim, com a questão da metafísica, do religioso, da cultura popular, mas ele está interessado também em nos forçar a pensar. Então, eu leio o Riobaldo como um jagunço, né, filósofo que narra o vivido e vive o narrado, né? Até o próprio Walter Benjamin tem um texto que se chama O Narrador, que ele diz que a arte de narrar caminha para o fim na era da reprodutibilidade técnica, porque a experiência caiu na cotação. Eu acho que Riobaldo é esse narrador, esse que narra o vivido, vive o narrado, ele é altamente performático. Né? Então, me reconheço muito em Riobaldo, não somente pela minha construção imagética de ser do sertão, que eu sou do Nordeste goiano, pela minha construção imagética, visual, sonora, plástica, mas me reconheço também como esse homem, né, que é como diz o próprio Riobaldo, para pensar, eu sou cão-mestre. Se eu jogo uma ideiazinha ligeira e eu saio rastreando, mato a mente. Acho isso maravilhoso, porque ele é um cão-mestre. Não sei se você se lembra, na República de Platão, tem um momento em que ele fala, ele compara o filósofo a um cão de guarda, né? É aquele que deve salvaguardar a polis, que estava, né, o filósofo, né, o sábio, era aquele que mais se aproximava de Deus, do inteligível, né? Então, Platão fazia parte da biblioteca de Guimarães Rosa, né, assim como Plotino, Bergson, né? Ele teve uma relação, ele lia muitos alemães, né? Freud, né? Gosta de Goethe, gostava de Kierkegaard. Então, quer dizer, ele é um grande estudioso, mas ele era, acima de tudo, um amante da língua. Tanto que ele falava que Goethe vai fazer alemão. Né? Então, essa preocupação com a língua, ela deve estar a serviço da própria vida, a escrita tem que estar a serviço da vida, e a vida tem que estar a serviço da própria escrita. Né? Então, Guimarães Rosa, ele, a meu ver, ele é um escritor que cria essa narrativa rizomática, né? E a própria noção de rizoma, eu acho interessantíssima, porque com o rizoma vem a noção de desterritorialização, vem a noção de agenciamento, né? Ou seja, Riobaldo é uma multiplicidade que pensa e age no sertão. Né? Tanto que Riobaldo, ele é Riobaldo, ele é o Baldo, ele é jagunço, ele teve mestre Lucas, ele foi professor de Zé Bebelo, né? Então, quer dizer, Riobaldo representa uma multiplicidade. Então, a própria noção de romance, ele desterritorializa a noção de romance, que não tem começo e nem fim, essa coisa do meio, né? O rizoma existe o meio, o intermezzo, né? Que é esse riacho sem fim que Deleuze fala, junto com Guattari, no Platão 1, né? Ele diz que o rizoma não começa e não termina, né? Eu acho que existem linhas, existem estratos, agenciamentos, fluxos, devires, né? Eu acho que esse leito do rio, os fluxos de baba, os fluxos de vida, né? Os fluxos de desejo que permeiam ali, né? Tem até o Paulo de Tarso, que fez a tese dele sobre isso, né? Que é uma das leituras que mais aproxima do que eu falo aqui, sobre os fluxos desejantes no sertão, desde a tese dele de doutorado, se não me engano, fui orientando do Orlandi.
O Benedito Nunes também falou um pouco disso, mas pelo viés metafísico, tanto que tem um trabalho dele fantástico sobre o amor em Grande Sertão Veredas, quer dizer, só o amor já dá uma tese, né? Mas ele aí fala dessas três, eu acho importante, Riobaldo existe, porque existem essas três relações, ele teve uma relação com a Otacília, que é um que ele chama o amor era forte como a paz, que era um amor metafísico, a Otacília é um amor ideal, é um conceito ideal de amor, né? A Ninhorinha, a prostituta, que é o que chama de amor profano, né? Tanto que tem uma cena muito forte em que Riobaldo olha para a Otacília, a prostituta, e desculpa, a Ninhorinha, e fala, e ela olha e fala: "Ô moço da barba feita". E aí ele começa a rir, e nesse momento em que ele começa a rir, um boi passa e esse boi será sacrificado. Nesse mesmo momento entre o riso, o boi sendo sacrificado, vem uma ventania, que é um golpe de vento, que ele tenta dizer em algum momento que é isso, redemoinho, que eu acho que a noção de redemoinho ela é forte, o diabo está na rua, no meio do redemoinho, depois ele fala redemoinho, né? Então, quer dizer, eles são golpeados. O que Guimarães Rosa quer dizer aí? Que o sagrado e o profano não se separam. Tem uma coisa sagrada aí do boi, essa coisa da história do boi, do meu boi, da cultura popular, que eu acho que é uma questão que vale a pena aprofundar mais, mas tem essa coisa também do ritual, tem essa coisa também do rito de passagem, da travessia, que eu acho que faz parte, compõe toda a narrativa, tanto que Riobaldo diz, a beleza não está nem na saída e nem na chegada, o real não está nem na saída e nem na chegada. Se dispõe no meio, na travessia, como dizia o poeta, caminante. Caminho não há, ele caminho se hace al andar, ou seja, o caminho não existe. O caminho se faz no próprio andar, na própria travessia. Então, nesse momento, Riobaldo tem esse outro tipo de amor, que a gente chama de amor profano, que é um amor voltado para as partes de baixo, né? O amor sensível, e o amor por Otacília é o amor inteligível, né? E Eros, que é geração de beleza, que está aqui o intermediário entre os dois mundos, né? Que é a leitura que o Benedito Nunes faz, de Adorim, que é o que bagunça Riobaldo, né? É o andrógeno, né, que está ali oscilando entre o sensível e o inteligível, né? Por isso que ali Eros é o intermediário, né, entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, né, entre o sensível e o inteligível, que é o que balança Riobaldo do começo ao fim, é homem ou é mulher, né? Que inclusive tem uma tese do Leonardo Arroio, que é a cultura popular em Grande Sertão Veredas, que ele tenta falar dessa origem da donzela, do mito da donzela, que foi a guerra que se vestiu de homem e tudo mais, tal. Então, daí Guimarães Rosa pega tudo isso e constrói o próprio Diadorim, que aparece sob o signo da ambiguidade, do andrógeno, onde eu via o Heidegger na época, né, que velava ao mesmo tempo em que desvelava esse ser dos entes que nós mesmos somos. Era uma outra empreitada. Então, isso para mim, inclusive, tem uma tese voltada para essa questão da ambiguidade, que foi orientada pelo Antônio Cândido, a tese da Valnice Nogueira Galvão, que tem grandes estudos sobre Euclides da Cunha e sobre Guimarães Rosa. A tese dela originalmente foi publicada, intitulada As Formas do Falso, que é ambiguidade no Grande Sertão Veredas, essa coisa que nasce de dentro da outra, né? Ela fala, tudo é e não é. O senhor acha e não acha. Zé Bebelo quis ser político, teve e não teve sorte. Quer dizer, como é que fica esse jogo, né, ambíguo, onde uma coisa vai surgindo de dentro da outra, um caos, como o episódio de Maria Mutema, né, o Pedro Pindol, o caso de Aleixo, os causos que vão se sucedendo, cada caos é uma tese, né, e isso vai dando corpo a esse grande sertão que é o mundo, né? Então aí tem caminhos para todo mundo, gente que olha pelo viés da psicanálise, né, compara Machado de Assis com Guimarães Rosa, a espelharia, a questão do duplo e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. O que eu quero dizer também, eu acho importante
frisar que, então, existe aí uma narrativa que é rizomática, né? Existe um narrador que é múltiplo, que é plural, que é polissêmico, que é polifônico, e existe aí também uma preocupação com o processo de criação por si mesmo, né? Existe um processo de criação que coloca em xeque várias questões, né? Então, você tem um conto do Rosa, e aí o rio, por exemplo, a noção de rio, Riobaldo como herói que ri, e o rio como o signo do devir, né? E tem leituras maravilhosas sobre isso, que é A Margem da Alegria. Tem um menino, acho um conto, e Guimarães Rosa está sempre retomando seus assuntos, o rio está lá, mas o rio está aqui, o rio como aquele herói que ri, não é à toa que o próprio Riobaldo diz, o senhor dá certas risadas. Acho isso maravilhoso, né? Então, tem aí o rio, o menino, na margem da alegria, ele está nas alturas, e esse conto mostra o processo de construção de Brasília. Se a gente perceber, a gente consegue ver a asa do avião, tudo isso. Esse menino está nas alturas, ele olha para baixo e vê um peru, esse peru se abre para ele, e esse menino, ele começa a rir. É um riso esquizo, uma espécie de alegria revolucionária. Daí eu disse no artigo meu, a alegria é o único móvel para filosofar. E a alegria tem a ver com o trágico. Isso é interessantíssimo, essa fenda, essa leitura, né? O próprio Zaratustra, quando ele narra as 3 metamorfoses, ele fala de como o leão se transformou em camelo, o camelo se transformou em criança, e a criança é a abertura para a tragédia. Aí a gente pensa a vereda trágica do sertão. Um trabalho maravilhoso, eu que já li a Nietzsche na época, quer dizer, um artigo maravilhoso. Né? Assim, a alegria é um tema filosófico que povoa a narrativa rosiana. Essa alegria, que é uma alegria revolucionária. Né? Esse menino lá em cima, esse devir menino, esse devir criança, porque Riobaldo, quem apresentou o sertão para ele, era o menino de Adorim, aqueles olhos verdes de Adorim. Então, foi o menino, o primeiro rito de passagem, a primeira travessia, né? Que embaralhou a cabeça de Riobaldo do começo ao fim, né? E que era a pergunta dele, existe ou não existe? Né? Quem era Diadorim? Quem era o diabo? Então, os problemas dele, o que é a vida? São os problemas universais. O que é o homem? Né? O que é isso? Né? O sertão. Então, é uma outra leitura, né? Essa coisa de você. Tem o Deleuze, quando ele lê Nietzsche, ele fala dessa questão do trágico e da alegria. Ele diz, quem diz trágico diz intensidade, né? Essa alegria dionisíaca de viver. Né? É esse menino que se entusiasma, que no frenesi dionisíaco, esse herói alegre, portanto trágico, né? O trágico tem um quê de alegria, ela tem um quê de trágico. Acho que essa leitura deleuziana do Nietzsche é interessantíssima para perceber isso, né? Esse menino é uma espécie de loucura, porque Guimarães Rosa nos leva para as alturas, né? E ele nos coloca diante de temas que fazem parte do drama existencial. Assim, eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, e eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, né? Nesse tempo de vulnerabilidade, todos nós estamos num estado de fragilidade, né? Eu acho importante, assim, a literatura, eu acho que é o nosso rasgo no caos, né? O nosso oco no caos. Eu acho que Nietzsche já dizia isso, né? Somente o fenômeno estético justifica a nossa existência. Olhar a vida pela ótica da arte, a arte pela ótica da vida. Eu acho que a gente precisa, para tornar esse tempo sombrio mais suportável, acho que a poesia, a literatura, ela é essa máquina de guerra contra o fascismo, né? Quando perguntam, o Deleuze diz isso em Nietzsche, o livro dele sobre Nietzsche, a filosofia, quando perguntam para ele, né, para que serve a filosofia, o que é a filosofia, ele diz a filosofia não deve servir ao Estado, não deve servir à igreja, né? A filosofia ela deve atacar o disparate, ela deve atacar a imbecilidade em todas as suas dimensões, né? Isso me lembra um pouco Foucault, quando ele diz
em um texto dele, em Ditos Escritos sobre a Literatura, acho que o próprio Roberto Machado traz esse texto também, em Foucault, a Filosofia e a Literatura, quando ele diz assim que a literatura não é linguagem dos homens, Foucault diz, não é palavra de Deus, nem linguagem do coração, que literatura é transgressão, né? Então, acho que é mais ou menos isso, fazer da palavra uma forma transgressora e criativa, para que a gente possa inventar novas possibilidades de vida. É isso que faz o sujeito, né? O Elise Hilmiano vai dizer, o que faz o sujeito é essa dupla potência da subjetividade, que é a crença e a invenção. Crer e inventar, eis o que faz o sujeito. O sujeito é na e pelo juízo moral, ético, estético. Fica aí esse vídeo também como divulgação dos seus trabalhos já publicados e na espera da publicação desse, especialmente sobre a questão das encruzilhadas, que eu fiquei bastante interessado em conhecer. Então, agradeço muito, Paulo. Fique bem aí, a gente continua em contato. Vocês que assistem